Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Iniciaremos agora a nossa segunda aula do curso sobre a obra De Catechizandis Rudibus de Santo Agostinho. Vamos seguir, como eu tinha falado na última aula, esta ótima edição aqui do Centro Dom Bosco, né, da editora do Centro Dom Bosco. E na segunda aula nós já entraremos na própria obra, né? A primeira aula foi uma apresentação da obra, eu aproveitei e, como eu farei ao longo de todo o curso, e não só do curso, eu diria que a própria plataforma, né? A Escola de Catequese São Pio X, ela será bem prática, por mais que ela também será muito preocupada, evidentemente, com a difusão da doutrina de sempre, mas também muito preocupada com aspectos práticos. A ideia é fazer diferença na realidade paroquial de cada um de vocês e também nas vidas de cada um, na medida em que, como eu tenho falado sempre, somos catequistas, alguns de nós, ou se Deus quiser, muitos de nós num sentido formal, mas todos nós devemos ser catequistas em um sentido informal. E na aula de hoje nós já trataremos dos 2 primeiros capítulos da obra, que são capítulos mais introdutórios. E a ideia como eu tinha falado, dar o curso de uma forma bem lenta, meditada. A ideia é até ler as palavras de Santo Agostinho em sala, digamos, nas aulas e retirar delas as lições que nós devemos tirar. Então, vamos ver como é que ele começa a obra, né? O primeiro capítulo é muito relacionado com aquilo que nós falávamos na última aula, com a origem da obra, mas é muito importante para que nós possamos
perceber essa origem nas palavras de Santo Agostinho. Vamos ao capítulo 1 da obra, então. Pediste-me, irmão Deográcias, que te escrevesse algo útil a respeito da catequização dos rudes, pois disseste que em Cartago, onde és diácono, muitas vezes são conduzidos a ti aqueles que devem receber as primeiras instruções na fé cristã, por teres a fama de possuir fecunda capacidade de catequizar com a doutrina da fé e com suavidade na fala, mas que quase sempre te angustias, buscando a forma adequada de passar aquilo que, ao crermos, somos cristãos. Aí, então aqui, ressalto apenas alguns aspectos que eu não falei na aula anterior. Rapidamente, Deográcias, então, é um diácono em Cartago que escreve para Santo Agostinho em função das dificuldades que tem concretamente com a catequese dos rudes, que são os não cristãos, que são aqueles que carecem dos rudimentos da fé católica. Mas chama aqui muito a atenção, Deográcias, ele tinha fama, vejam, de possuir fecunda capacidade de catequizar com a doutrina da fé, aquilo que eu já tinha salientado, um homem de boa doutrina, mas Santo Agostinho chama atenção para outra qualidade que hoje muitas vezes nós não valorizamos nos nossos meios católicos, com suavidade na fala. Vejam que essa é uma qualidade que hoje muitas vezes é colocada em xeque. Eu mesmo confesso que pessoalmente tenho que muitas vezes fazer um discernimento, uma moderação, não só na catequese, mas na vida pessoal, familiar, profissional, essa questão da suavidade na fala, do como falar. Então vejam como Santo Agostinho valoriza, não somente em Deográcias, ele era famoso por isso, mas de uma maneira geral, a qualidade do catequista que tem suavidade na fala, que fala com delicadeza, não deixa de ser firme, não deixa de falar o que tem que ser dito, não deixa de expor a doutrina de sempre, mas com suavidade na fala. E aí aqui aparecerão as interrogações, as diversas interrogações de Deográcias que nós responderemos. Na realidade, Santo Agostinho responderá a partir desta aula e também nas próximas, mas que quase sempre te angustias, como dizíamos, buscando a forma adequada de passar aquilo que, ao crermos, somos cristãos. Por onde começar a narração? Até onde levá-la? Se nos é necessário, terminado um sermão, adicionar-lhe alguma exortação ao final, ou apenas expor os preceitos por cuja observância aquele a quem falamos saberá que se mantém a vida e a profissão cristãs. Então vejam que são dúvidas bem práticas a respeito da narração em si mesma, do início do seu fim. No caso aqui, relembremos sempre que é algo mais voltado para esse tempo de pré-catequese daqueles que não são católicos, daqueles que carecem dos rudimentos da fé católica, mas também esse último detalhe, se nos é necessário, terminado o sermão, adicionar-lhe alguma exortação ao final, aquele ponto, aquele algo a mais além da pura e simples narração, da pregação da doutrina, se há necessidade de um toque a mais ali do catequista para provocar algo no aluno, provocar algo
naquele que o escuta, no catecúmeno. Catecúmeno significa exatamente isso, aquele que escuta. Porém, confessaste-me com queixas que muitas vezes te aconteceu de em sermão longo e morno, tu próprio te desanimares e ficares fatigado. E muito mais aquele a quem instruías com o discurso, e outros mais que estavam presentes a te ouvir, e que foste impulsionado pela necessidade para me compelir pela caridade que te devo a não levar a mal escrever-te sobre isso entre minhas ocupações. Vejam que outro problema, além das 3 dúvidas iniciais, o próprio Deográcias se via ao expor a doutrina. Ele não percebia a alegria nele próprio, se via entediado, fatigado e também percebia o mesmo tédio nos seus alunos. Vejam que é algo de mão dupla. Não se trata apenas de observar entediados os alunos, mas Deográcias profundamente zeloso e também um homem de vida interior, um homem sensível, notava que nele mesmo faltava aquela alegria que deveria existir para alguém que está a expor a fé católica, para alguém que está a ensinar a fé católica para os outros, mas também notava que aquele mesmo tédio, aquela mesma fadiga marcava os seus alunos. E aí Santo Agostinho vai com a sua beleza nas palavras dizer e se colocar à disposição do seu amigo para tirar todas estas dúvidas, ou melhor, elucidar todos estes questionamentos que são colocados. E vale a pena, por mais que não seja algo tão direto ao ponto naquilo, mas vale a pena lermos essa parte para que tomemos o exemplo de um santo, a disponibilidade, eu diria, de um santo, porque isso vai ao encontro daquilo que eu falava na aula anterior, na aula inaugural deste curso. A catequese personalizada, a catequese que é dada alma a alma, pessoa a pessoa, um a um. Isso é fundamental. O catequista ele tem que ser profundamente disponível para os seus alunos. É evidente que ele não vai descumprir com os seus deveres de Estado, é evidente que ele não vai descuidar de outras áreas da sua vida, mas ele deve ser disponível da mesma maneira que Santo Agostinho se mostra disponível aqui para o seu amigo Deográcias. Ora, se por alguma obra minha que posso oferecer, por causa da generosidade do Senhor, o próprio Senhor me manda ajudar aqueles a quem constituiu como meus irmãos. Sou impelido pela caridade e serviço que devo universalmente à Igreja e a ti por nossa familiaridade, a não me recusar de modo algum, mas antes a atender ao teu pedido com pronta e devotada vontade, pois se sei que meus companheiros dispensadores sofrem alguma dificuldade no ministério, quanto mais amplamente desejo que seja ministrada a riqueza do Senhor, tanto mais me convém mover tudo o que há em mim, a fim de que eles facilmente e sem demora possam fazer o que desejam, ativa e zelosamente. Ao mesmo tempo aqui, ele percebe a necessidade de estar disponível para um outro clérigo, ele que é bispo, por isso é que ele diz companheiro de ministério, ele que é bispo diante de um diácono, mas também aqui no ofício de pregador, mas também ressalta, realça a importância da catequese, a importância do ensino da doutrina da Igreja.
e que diante da importância daquela matéria, ele não poderia também deixar o seu amigo sem resposta. E aí eu faço esse paralelo que eu fiz antes, mas também sob essa ótica. Nós devemos ser profundamente disponíveis para os nossos alunos diante da importância da matéria, da importância da questão, a importância do que está em jogo. Como nós víamos na aula passada, o que está em jogo é a salvação da alma daquela pessoa. Ide pelo mundo inteiro, diz nosso Senhor no capítulo 16, versículos 14 e 15 do Evangelho de São Marcos, se eu não me engano, ou 15 e 16. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vejam, é algo, o que está em jogo aqui é a salvação eterna destas pessoas. Da mesma maneira que Santo Agostinho avalia a importância da matéria, a importância do que está em jogo ali, do que o seu amigo coloca em questão, nós também devemos fazer o mesmo para nos colocarmos à disposição e profundamente à disposição dos nossos alunos. E aí, no capítulo 2, Santo Agostinho vai entrar numa questão muito prática que me parece fundamental, que é nós termos uma certa paciência conosco mesmos. Porque muitas vezes esse tédio que nós mesmos sentimos ao nos ouvirmos falar, essa insatisfação que nós temos com o nosso próprio discurso, não necessariamente é a insatisfação das pessoas que nos ouvem. Isso é muito comum de acontecer. Muitas vezes nós somos rigorosos demais conosco mesmos, nós temos um excessivo rigor, uma avaliação muito rigorosa de nós mesmos, e Santo Agostinho vai explicar até o motivo disso acontecer, interior, e aqui já entra uma avaliação já psicológica, que também, é claro, é de outros campos, também é espiritual, é teológica, mas aquela psicologia fina dos padres da igreja. E Santo Agostinho vai dizer que o que nós vivemos interiormente, a maneira pela qual a verdade de Deus, a verdade da doutrina católica nos atinge interiormente, não é igual à maneira através da qual nós mesmos exporemos esta doutrina. E por isso essa insatisfação que nós temos a nos ouvir falar, ela é perfeitamente normal, ela é perfeitamente natural, dirá Santo Agostinho. De maneira que nós temos que ter um senso prático e avaliar se de fato o nosso discurso deixou a desejar. Se de fato os nossos alunos ficaram entediados, fatigados, cansados com o nosso discurso. Essa é uma questão muito interessante e chama a atenção que o próprio Santo Agostinho diz que muitas vezes ele próprio, que era um grande pregador, um grande sermonista, ele próprio não ficava satisfeito com os seus discursos. Ele próprio, na sua autoavaliação, entendia que tinha deixado a desejar. Vejamos o que ele dirá para Deográcias, depois dessa minha breve explicação, com as suas próprias palavras. Aí é o início do capítulo 2 da obra, segundo a edição do Centro Dom Bosco. Mas quanto ao que diz respeito à tua consideração propriamente, não quereria dissuadir-te de julgares desprezível e enfadonho teu sermão. Pois pode acontecer que não soem assim aquele que instruías,
mas já que tu desejavas ouvir algo melhor, por isso te soaria indigno dos ouvidos alheios aquilo que proferias. Com efeito, a mim quase sempre me desagrada o meu sermão, porquanto estou lá ávido por um melhor, do qual muitas vezes fruo interiormente antes de começar a dizê-lo em alta voz, mas depois de apreciá-lo menos do que eu imaginara, lamento que minha língua não tenha podido satisfazer meu coração. Vejam que o próprio Santo Agostinho diz, muitas vezes quando nós preparamos uma aula, uma palestra, uma catequese, é muito natural que imaginemos como será aquela exposição e é muito natural, é muito normal que haja algum grau de decepção depois que a exposição acontece, algo que eventualmente esquecemos de falar ou algo que gostaríamos de ter dito, de ter falado de uma outra maneira ou que saiu diferente de como nós havíamos, digamos, ensaiado, planejado. E aqui eu até coloco um elemento que o próprio Santo Agostinho não coloca, que é a divina providência. O Espírito Santo de Deus é a mão de Deus que conduz a nossa fala como Ele deseja. Nós devemos estar abertos a esse elemento. É evidente, qualquer tipo de aula, qualquer tipo de catequese, ela deve ser profundamente preparada, profundamente fundamentada. Eu sei que é um grande desafio para nós, em uma vida corrida como a nossa, ter aquele tempo de preparação das aulas em que nós nos sentamos e organizamos o que iremos dizer, mas isso é obrigatório, isso é fundamental. Mas também penso que o catequista deve deixar aquele espaço para a inspiração de Deus. Por isso é tão fundamental que iniciemos todas as aulas com breves orações, para que, ao mesmo tempo, nós possamos dizer apenas aquilo que Deus quer que nós digamos e que também os corações daqueles que nos ouvem estejam abertos. Ao meu ver, a oração antes das aulas ela tem esse duplo fim. Aquele que fala se entrega nas mãos de Deus e pede a Deus a graça de falar apenas aquilo que Deus quer que ele fale, e também essas pequenas mudanças que acontecem podem decorrer da vontade de Deus, e nós devemos ser humildes o suficiente para aceitar isso e também para abrir os corações. Mas esse elemento que Santo Agostinho coloca é fundamental, e aqui ele vai entrar em como a verdade se manifesta, como acontece esse processo da busca da verdade dentro de nós, a busca da verdade através, digamos, da oração, através do estudo, e também a transmissão da verdade que depende das palavras. E é claro, é muito mais lento esse processo, esse é o detalhe. A palavra que entra, a verdade, perdão, que entra através de nós na oração, no estudo, ela entra com uma velocidade muito maior, uma capacidade, como Santo Agostinho dirá, ela entra como um raio em nós. Quando nós vamos transmitir estas mesmas verdades, nós precisamos utilizar das nossas palavras, e muitas vezes são pobres palavras. O trabalho do catequista é um trabalho muito delicado, porque ele dá as suas aulas com base na Sagrada Escritura e principalmente no catecismo. Eu, por exemplo, na minha paróquia, eu dou as minhas aulas com base no Catecismo da Igreja Católica de São João Paulo II e enriqueço, e também no compêndio do Catecismo da Igreja, e enriqueço essas aulas com base na Escritura.
É claro que as minhas palavras sempre serão mais pobres, serão muito mais pobres do que as palavras do catecismo e da Escritura. Então eu também devo ter uma paciência comigo mesmo e saber que há essa limitação natural entre a verdade que eu conheço na minha vida interior, digamos assim, oração e estudo, e o processo de transmissão da verdade que depende das minhas pobres palavras. E é isto que Santo Agostinho dirá para o seu irmão, seu amigo Deográcias. Quero que meu ouvinte entenda tudo o que entendo, mas sinto que não falo de modo a causar esse efeito, sobretudo porque o intelecto inunda a alma como num rápido relâmpago. Porém, a fala é longa e demorada, nem de longe se parece com um raio, e enquanto ela se desenrola, ele se esconde em seus aposentos. Mas imprimindo admiravelmente na memória certas imagens do entendimento, essas permanecem com as brevidades das sílabas. E nós associamos a essas imagens um conjunto de signos sonoros, a que chamamos língua latina, grega, hebraica ou qualquer outra. Sejam esses sons apenas pensados ou realmente expressos pela voz, ao passo que aquelas imagens não são nem latinas, nem gregas, nem hebraicas, nem próprias de qualquer dos outros povos, mas são produzidas na alma, assim como são as expressões do corpo. Pois de um modo se designa ira em latim, de outro modo se designa em grego, e de tantos outros modos na diversidade das demais línguas. Mas não há uma expressão facial de ira latina e outra grega. Se em latim se diz estou irritado, só quem entende essa língua pode compreendê-lo, não todos os povos. Porém, se o afeto de um espírito furioso mostra-se na face, faz-se uma expressão, todos os que observam entendem que aquela pessoa está irritada. Vejam aqui, então, como Santo Agostinho, com a sua maestria habitual, ele nota a diferença deste processo, muitas vezes em que eu conheço a verdade e a dificuldade que é transmitir a verdade através das palavras, que isso muitas vezes vai me deixar decepcionado, vai me deixar inquieto, porque eu que já conheço a doutrina, eu que já conheço a fé católica, já tenho aquela visão ampla, né? O catequista, ele conhece a fé católica como um todo, e essa angústia é muito comum. Quem de nós não chega no primeiro dia de aula e já se interroga, ou mesmo na catequese informal, e nós passamos por aquela tentação de querer contribuir para que a pessoa mude de vida de uma hora para outra? Isso não vai acontecer. O processo, ele de fato, ele é lento. E nós temos que ter uma paciência conosco mesmos, que é a mesma paciência que nós devemos ter com os nossos alunos. E tudo deve ser passo a passo. Há questões morais que são mais fundamentais, por exemplo, se aquela pessoa assiste à missa aos domingos, apenas para dar um exemplo, mas muitas vezes nós somos tentados a anunciar a doutrina da igreja de uma só vez para aquela pessoa que não sabe nada do que é ser católico. Então, essa paciência é fundamental. E é uma paciência em via de mão dupla, tanto conosco mesmos, com o nosso discurso, com a nossa fala, com o nosso sermão, com a nossa pregação, mas também
com os nossos alunos, com a caminhada dos nossos alunos, com o processo de conversão dos nossos alunos, e quando eu falo aqui alunos de uma maneira geral, com aquelas pessoas que são objetos do nosso apostolado, dessa amizade apostólica, nós poderíamos dizer. Nós temos que ter uma amizade com esse tempo de Deus na vida da pessoa. E Santo Agostinho vai continuar nessa mesma dinâmica, ele vai continuar a explorar essa mesma questão para acalmar, digamos, o coração de Deográcias, e isso deve acalmar o nosso também. Eu percebo muitas pessoas angustiadas que querem que os seus alunos sejam, eu vou ser hiperbólico aqui, querem que os seus alunos sejam santos de 7ª morada no primeiro dia de aula. Isso não vai acontecer. A catequese é um processo lento, que deve demorar, no caso lá da minha paróquia, demora 1 ano e 3 meses, porque nós damos todo o conteúdo do Catecismo de São João Paulo II. Nós não conseguiremos transmitir tudo aquilo que queremos transmitir de uma hora para outra. É um processo lento. E ela deve ser dada, lembremos sempre, de uma maneira personalizada, pessoa a pessoa, alma a alma. Continua Santo Agostinho. Mas não se pode expressar por palavras essas imagens que o intelecto imprime na memória, de um modo tão manifesto aos sentidos dos ouvintes, como é claro e manifesto um rosto humano. Pois aquelas estão dentro da alma, e este está fora, no corpo. Por essa razão é necessário estimar quanto dista a nossa voz daquele pulsar do intelecto, uma vez que ela nem sequer é semelhante àquela impressão guardada em nossa memória. Porém, é comum acontecer que estejamos tão ardentes por servir ao ouvinte que queiramos discursar da mesma forma que entendemos, quando não podemos falar através da própria intenção. E por não conseguir, ficamos angustiados e definhamos em tédio, como se tivéssemos nos esforçado em vão. E desse modo o tédio faz o sermão igualmente mais enfraquecido e obtuso do que era, fazendo induzir ao tédio. Vejam que é uma dinâmica que enfraquece o catequista. Ele não tem a maturidade suficiente para perceber que ele deve moderar o seu discurso, que ele deve, penso eu, para determinados auditórios. Auditório é aquele grupo de pessoas que nos ouvem. Ele deve moderar o seu discurso, ele deve dar papinha para aquelas pessoas e não carne naquele momento. Ele deve saber qual é o momento de dar papinha, qual é o momento de dar carne. Ele deve saber com quem ele está a lidar naquela hora. E vejam que é uma dinâmica que ele quer transmitir de uma só vez tudo o que ele sabe, e muitas vezes ele pode meter os pés pelas mãos, e ele se sente entediado, e ele acaba por levar os seus alunos ao tédio, porque o seu próprio discurso fica enfraquecido pelo seu tédio e não pelo tédio dos alunos. Vejam que é uma dinâmica muito delicada. Aqueles que me desejam ouvir, no entanto, diz Santo Agostinho, muitas vezes demonstram que meu discurso não foi tão frio quanto me pareceu. Vendo que se deleitam com o que digo, percebo que disto tiraram algo de útil e procuro esforçar-me por não faltar a esse ministério, no qual vejo que aceitam bem o que lhes é dado. Vejam então que é a atenção que o catequista deve ter aos alunos. Não é que ele vai se nivelar e vai satisfazer simplesmente aos desejos. Não se trata disso.
ficar com receio de ferir susceptibilidades. Não se trata disso, mas ele deve encantar aquelas pessoas. Esse é o ponto. A nossa catequese, o nosso apostolado deve encantar as pessoas, deve levar as pessoas efetivamente à fé católica. Esse é o nosso objetivo. De maneira que nós devemos estar atentos a cada sinal, a cada reação. E quando nós percebermos algo que tem reação favorável das pessoas, nós devemos nos interrogar o que foi que fez com que aquelas pessoas se animassem, se empolgassem e procurarmos repetir aquele modo de transmitir as mesmas verdades de sempre, a mesma doutrina de sempre. Assim também entende tu, pelo mesmo fato de que sempre te são conduzidos os que devem ser introduzidos na fé, que o teu sermão não desagrada aos outros como desagrada a ti. E não te penses infrutífero, porque não explicas como desejas aquilo que entendes, porque talvez nem mesmo o consigas entender como desejas. Vejam, aqui ele está a dizer para Deogracias o óbvio. Ele em Cartago era famoso por ser um bom catequista, por ser um homem de profundo conhecimento da doutrina e, como nós dizíamos, de suavidade na fala. E as pessoas tinham por hábito levar a ele os rudes, levar a ele os não cristãos. E ele acabava por cair nessa armadilha de considerar os seus sermões, as suas pregações, as suas catequeses não tão boas. Vejam que aqui Santo Agostinho faz um paralelo entre a boa aceitação que ele percebia dos seus sermões de Santo Agostinho e do próprio Deogracias, e que ele não deveria cair nessas armadilhas. Pois quem nesta vida vê, a não ser confusamente como que por um espelho? É uma referência à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Nem mesmo o amor é tão grande que possa romper totalmente as trevas da carne e penetrar na serenidade eterna, onde resplandecem em todo caso até mesmo as coisas que passam. Mas porque os bons se dedicam todos os dias a ver aquele dia, sem o volver do céu nem em curso da noite, aquele dia que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem alcançou o coração do homem, é uma referência mais uma vez à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, desta vez capítulo 2, versículo 9, não há causa maior porque nosso discurso nos angustie ao instruir os rudes, senão porque nos agrada compreender coisas diferentes e aborrece falar sempre as mesmas coisas. Contudo, nossas palavras são mais agradáveis quando nós nos agradamos com elas, pois o estilo da nossa fala é composto também por nossa própria alegria, com a qual ela se desenvolve mais facilmente e de modo mais cativante. Por isso, não é coisa árdua ensinar de onde se deve começar, onde se deve terminar, nem de que modo se deve variar a narração para que seja ora mais longa, ora mais curta, mas sempre perfeita, e também quando se deve usar de uma mais breve narração ou de uma mais longa. Vejam que aqui o que Santo Agostinho está a dizer, e aqui mais uma vez eu chamo a atenção para essa sensibilidade psicológica de Santo Agostinho enquanto padre da igreja, essa psicologia fina, é muito natural para aqueles que ensinam, para aqueles que têm o hábito de dar uma palestra, é muito natural quando você começa a perceber que o auditório ele se anima e ele recebe bem os seus ensinamentos, aquilo te cativa, aquilo te alegra.
e você melhora a sua fala, a sua aula fica melhor e você fica melhor naquilo que você ensina e cada vez melhor. E claro que o contrário, a dinâmica contrária também é verdadeira. O tédio leva a uma piora na aula, a uma piora, a uma dinâmica de recrudescimento, a uma dinâmica de piora. A aula vai se tornar pior e o efeito se sentirá no auditório. Mas Santo Agostinho também diz que ele começa a dizer que o mais fácil para ele será definir qual é o conteúdo, onde começar, onde terminar, como dizer, o que dizer, em que momento é melhor uma catequese, um conteúdo mais longo de narração ou um conteúdo mais breve. O mais difícil, ele dirá, é como buscar a alegria, essa alegria no falar, no ensinar, a alegria na atitude de catequizar, tanto da parte daquele que ensina e, consequentemente, no auditório, naqueles que são ensinados. No entanto, a maior preocupação é de que maneira se fará que quem catequiza esteja feliz, pois tão mais suave ele será quanto mais puder fazê-lo. Mais uma vez, a importância dessa suavidade na fala, a suavidade da catequese. E o preceito disso é evidente. Se Deus ama um homem que dá alegremente riquezas corporais, quanto mais não o amará, se distribuir riquezas espirituais também com alegria. Mas que essa alegria esteja presente na hora da pregação, isso pertence à misericórdia daquele que prescreve tais coisas. A misericórdia de Deus. Portanto, aí ele anuncia, e eu faço aqui o anúncio das nossas próximas aulas. Santo Agostinho vai aqui, então, dizer como é que ele dividirá os próximos capítulos da sua obra e assim também estarão divididas as nossas aulas. Eu apenas não definirei como é que eu repartirei os capítulos entre as aulas, porque eu desejo dar a aula de forma bem lenta, ler e meditar com vocês os capítulos. Então pode ser que eu passe a dar um capítulo por aula, mas o fato é que, vejam, portanto dissertaremos segundo a inspiração de Deus. Primeiro, a respeito do modo da narração, o que já sei que desejas, serão os capítulos 3 a 6 da obra, a respeito do modo da narração. Depois, a respeito de como expor os preceitos e como exortar, como expor os preceitos e como exortar, capítulos 7 a 9. Então vejam a importância também não só do modo da narração, mas também de como expor os preceitos e como exortar. E por fim, por último, nessa primeira parte do livro, que vai até o capítulo 14, como nós vimos na aula passada, a partir do capítulo 15, Santo Agostinho dará duas fórmulas, dois tipos de narração, uma mais longa e uma mais breve, e por último, a respeito de como obter essa alegria, que aí eu diria que ele vai falar das causas diversas de tédio, tanto em quem fala como em quem ouve, entre os capítulos 10 e 14. Essa foi a nossa segunda aula do curso da Catequese dos Rudes, e como eu fiz na aula anterior, eu escolhi aqui uma passagem que é aquela conversão, até em homenagem ao diácono Deográcias, que escreve para Santo Agostinho. Eu peguei aqui uma passagem do capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículos 26 a 40, é a conversão do ministro da rainha da Etiópia, aquele pagão, e essa é a atitude que nós devemos ter, a mesma atitude do diácono como Deográcias, o diácono Filipe. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te
e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu o que o eunuco lia, ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, versículos 7 seguintes, é o canto, do servo sofredor. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, podes sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto, passando além, pregava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Vejam que é a mesma palavra que foi utilizada para o evangelho dos reis magos, para o ministro da Etiópia. Cheio de alegria, ele continuou o seu caminho. Ele foi por outro caminho. Agora ele é um fiel católico, ele que era pagão. Da mesma maneira, há muitos homens que estão aí, como ele, a ler os sinais dos tempos, mas não há quem os explique. Muitos homens estão aí angustiados, à espera de alguém que os explique. E nós devemos ser, como Filipe, os homens que explicarão a verdade da fé católica, a verdade do Evangelho, a boa nova do Evangelho. Entreguemos para Nossa Senhora essa nossa sede de almas, os frutos desta aula, e peçamos a graça de termos paciência conosco mesmos, paciência com aqueles que estão à espera do Evangelho, mas que não deixemos de evangelizar, não deixemos de catequizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós.
São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a nossa próxima aula neste curso sobre a obra Como Catequizar os Rudes, de Santo Agostinho.